Existem histórias na Bíblia que a gente apenas lê, e histórias que parecem olhar de volta para nós. A história de Maria de Magdala é uma que olha de volta. Ela não é apenas um personagem do passado. É uma janela para entender o que acontece quando a vida é tomada, e o que acontece quando a presença de Jesus interrompe essa tomada. 7 demônios, uma mulher, um olhar que muda tudo. A pergunta que fica, enquanto contamos, quem terá a última palavra sobre a sua vida? Magdala era um lugar de sal e redes, de manhãs cheias de vozes e barcos retornando ao porto. Havia cheiro de peixe e cordas úmidas, e as rotinas que fazem uma cidade pequena funcionar. Mas entre as rotas e as bancas, havia rachaduras onde pessoas caíam sem que a cidade percebesse. Maria aprendeu a viver nas bordas dessas rachaduras. Não era que alguém tivesse decidido excluir. Era que o medo e o desgaste tornam invisível quem já não cabe nas expectativas da comunidade. No começo, as mudanças foram sutis. Pensamentos que chegavam como intrusos. Um tropeço na conversa com uma vizinha. Olhares que desviavam. Às vezes era uma voz interior que repetia que ela era problemática, que sempre seria problema, que qualquer tentativa de se aproximar era inútil. Essas são as primeiras portas. Pensamentos persistentes, pressões que corroem a confiança. A história bíblica usa o número 7 para indicar intensidade, totalidade. Não um cálculo, mas uma imagem de ocupação completa. Quando algo toma conta da alma, toma espaços, a casa, o corpo, o nome. A invasão foi crescendo. Os 7 modos de opressão não precisam de nomes próprios para serem reconhecidos. Primeiro veio a vergonha, abrindo buracos onde antes havia rosto. Em seguida, a raiva, que queimava relacionamentos. Veio o desespero, um peso que espalmava qualquer plano futuro. Depois o isolamento. Maria passou a andar sozinha, mesmo em meio à multidão. O medo passou a comandar as noites. A autoaversão sussurrava que ela merecia o desprezo. Por fim, uma voz debilitante que afirmava que sofrer era seu destino, como se não houvesse possibilidade de restituição. 7 feridas entrelaçadas que corroíam identidade e dignidade. A comunidade percebeu resultados práticos. Ela não era mais convidada. Quando passava, as pessoas mudavam de calçada. Crianças eram aconselhadas a ficar longe. Magdala, cidade de rostos conhecidos, tornou-se palco de exclusão. E quando uma pessoa é excluída, a narrativa coletiva passa a dizer que ali não há nada a salvar. A possessão, no sentido bíblico, traz uma deterioração social. O deslocamento, a perda de trabalho, o apagamento do nome. É um deslocamento da dignidade. Mas havia relatos correndo pelas aldeias. Um homem andava pelas estradas da Galiléia com uma fala que operava de maneira diferente. Seu nome, Jesus de Nazaré, começou como rumor e foi tomando corpo. Curava doentes, chamava pecadores, falava com autoridade que não parecia meramente humana. Sua fama chegou aos ouvidos de Magdala como vento que dobra bandeiras. Não como espetáculo, mas como presença que rearranja. Jesus caminhava. Passos que faziam o ar parecer mais leve para alguns, pesado para outros. Nas noites antes do encontro, Maria sentiu uma intensificação no que a oprimia, como se algo tivesse percebido que mudança se aproximava. A opressão frequentemente piora antes da libertação. Os últimos ataques são uma reação desesperada daquilo que está prestes a perder território. Imaginar a cena é imaginar uma rua estreita ao amanhecer. Barcos gemendo, redes estendidas. Pessoas se afastam ao ver Maria. Ela caminha, olhos baixos, carregando uma história que já não fala, apenas reage. Então, no meio da pressa cotidiana, ele para. Não há multidão de milagres. Há um olhar. Um olhar que atravessa a roupagem e alcança a pessoa. O olhar de Jesus encontra Maria. É um momento que parece suspender o tempo. Rostos que observavam. Respirações que seguram. A cidade em silêncio curioso.
O encontro faz uma pergunta ao coração do leitor tanto quanto ao da mulher ali presente. O que acontece quando alguém finalmente é visto? Por anos, Maria viveu como se fosse objeto de medo, um aviso à distância. Agora, o olhar de Jesus encontra nela o que a cidade não podia ver. Uma pessoa com nome, história, possibilidade. Deus não se impressiona com a postura pública. Ele observa a pessoa que o mundo descartou. Havia uma pausa antes da decisão. Jesus não arranca a cura como quem arranca um objeto. Ele espera. Há um momento de consentimento humano, pequeno, mas decisivo. Maria dá um passo. Pode parecer pequeno, mas por trás dele está uma mudança interior. Romper com o isolamento, aceitar ser visto, arriscar confiar. Essa escolha humana é a chave que permite a força transformadora agir. Não é que a libertação dependa da força humana. É que, na narrativa bíblica, o envolvimento do coração humano coopera com a ação de Deus. É o consentimento que abre a porta. A multidão observa. O ar está denso. Jesus pergunta com voz que ecoa para além do ruído: qual é o teu nome? A pergunta não é mero curiosoísmo. É uma forma de confrontar o que negociou a identidade dela. O mal que habitava Maria havia falado por muito tempo. Era hora de responder. Uma voz coletiva responde: muitos. Não se trata de múltiplos rótulos isolados, mas de uma declaração de totalidade, do que havia tomado e usurpado. A resposta evidencia a intensidade da ocupação. Nesse instante, a cena alcança o seu clímax espiritual. Então vem a palavra de autoridade. Jesus, que tem em sua voz um domínio que não é apenas humano, ordena: sai dela. É uma ordem simples, direta, impossível de comparar com qualquer outro comando da cidade. O que se segue não é espetáculo barato. É uma ruptura. O que sujeitava a vida de Maria é confrontado e expulso. A violência desse arrancamento não é celebrada como espetáculo. É a força necessária para quebrar cadeias que amarraram corpo e alma. Logo depois, um silêncio estranho. A ausência de vozes que antes preenchiam o ser. É um silêncio que, pela primeira vez, pesa leve sobre o peito. A transformação é imediata, mas também complexa. Olhos que antes vazios recobram foco. A respiração se equilibra. Uma paz que parecia suspeita, agora se instala. Maria experimenta uma estranheza. Paz que não é ausência de problema, mas presença de ordem. O rosto recupera calor. As mãos reconhecem o destino de tocar e trabalhar. Restauração de identidade não é apenas cura física, é reencontrar o próprio nome. A reação da multidão é uma mistura de espanto e medo. Alguns murmuram, outros perguntam entre si se aquilo não é outra ameaça. A restauração social não se completa imediatamente, porque quando uma pessoa volta ao convívio depois de um longo ostracismo, a comunidade tem que aprender a recebê-la novamente. O processo de restituição exige paciência e coragem coletiva. Coragem para tirar do rótulo antigo a pessoa que emergiu. Nesta história, Jesus não apenas libera, ele devolve dignidade. Ele não manda Maria desaparecer, ele a chama para a vida. E Maria responde. Em um gesto que sela a restauração, ela escolhe seguir Jesus. Não porque foi forçada, não porque foi empurrada pelas circunstâncias, mas porque viu quem a viu primeiro. Seguir, aqui, é mais do que caminhar atrás de um mestre. É aceitar ser discipulada, ser cuidada, ser acompanhada. A narrativa bíblica destaca que a liberdade abre caminho para propósito. A mulher que foi revista, que teve seu nome reafirmado, torna-se testemunha viva da autoridade que a libertou. Essa história nos deixa com perguntas que tocam a nossa própria vida. O que significa ser visto? Quantas pessoas em nossas comunidades vivem nas bordas, marcadas por vergonha, raiva, medo, isolamento, desespero, ódio a si mesmas e uma voz que diz que merecem sofrer? E o que fazemos quando encontramos alguém assim? Rotular é mais fácil. Restaurar exige trabalho.
A história desafia a comunidade a não apenas reconhecer o milagre do encontro, mas a assumir o processo de acompanhamento. Há um ponto que merece cuidado pastoral e teológico. Nem todo sofrimento é automaticamente explicável como possessão. A narrativa bíblica mostra a autoridade de Jesus sobre o sobrenatural, mas também nos impele à responsabilidade humana. Buscar cuidados médicos, psicológicos e pastorais quando necessário. Em outras palavras, a libertação integral costuma ser um movimento que envolve o divino e o humano, autoridade espiritual e acompanhamento prático. Deus atua, mas ele costuma agir através de mãos que cuidam, terapeutas que acompanham, comunidades que acolhem. Por que então o número 7? É simbólico de plenitude e intensidade. Quando falamos dos 7 demônios, não estamos enfatizando um cálculo técnico. Estamos apontando para o caráter completo da invasão. Corpo, alma, relações, trabalho, sono, nome, esperança, tudo comprometido. E por isso a retirada exige uma intervenção de autoridade que restaure o todo. Isso também explica por que a opressão muitas vezes se intensifica antes da libertação. O que está perdendo espaço luta com mais força. Essa é uma lei trágica de qualquer libertação. O último ataque costuma ser o mais feroz. Outra coisa importante. A decisão humana foi central para Maria. O passo que ela deu, o consentimento, foi pequeno em aparência, enorme em significado. É um convite para refletirmos sobre as nossas respostas diante da graça. Somos capazes de estender a mão, aceitar ser vistos, admitir a necessidade de mudança? A restauração exige coragem. Às vezes, basta um passo. Outras vezes, um processo longo e cheio de cuidado. Mas a porta se abre quando existe consentimento. Quando o coração diz sim àquilo que Deus oferece. O testemunho de Maria também mostra como a comunidade pode falhar ou florescer. Se Magdala tivesse aprendido a receber de novo, quantas portas teriam se aberto para mais curas? O estigma que isolou Maria é um espelho do quanto somos frágeis enquanto corpo social. Reabilitar alguém requer que a cidade mude sua narrativa, de condenação para cuidado, de margem para participação, de rótulo para testemunho. A igreja, enquanto comunidade de seguidores, é chamada a ser esse espaço que aprende a restaurar, que trabalha o preconceito, que oferece acompanhamento prático. Restaurar não é apenas uma bênção individual, é reconstruir tecidos sociais rompidos. Quando pensamos em guerra espiritual, muitas vezes imaginamos batalhas invisíveis, nomes e rituais. A narrativa de Maria desloca nossa visão. A guerra é sobre identidade. É uma tentativa de roubar quem você é, o que você pode ser, o seu nome. Jesus não entra na disputa por títulos. Ele reconstitui pessoas. Por isso a pergunta, qual é o teu nome, é tão poderosa. Ela força a verdade à palavra. O diabo sempre prefere silenciar o nome, substituir histórias por ruídos. Jesus chama o nome de volta. O pós-libertação requer apoio. Libertação não é fim do cuidado, é início de um caminho. Maria seguiu Jesus e isso inclui discipulado, aprendizado, reconstrução de relações, retomada de funções, novas narrativas internas. O cuidado que segue a libertação é o que evita recaídas e ajuda a consolidar identidade. Isso significa que a igreja e a comunidade precisam estar preparadas para caminhos longos, com profissionais, irmãos maduros, testemunhos comunitários e paciência. A restauração integral combina a autoridade divina com o compromisso humano. Há uma dimensão teológica que a história ressalta. A autoridade de Jesus não é apenas um poder sobrenatural. É uma presença que redefine o que é verdadeiro. Quando ele ordena, sai dela, não está atuando como um técnico de forças invisíveis, mas como aquele que tem domínio sobre a criação e sobre o mal que a perverteu. A autoridade de Cristo confronta o que parece definitivo e abre possibilidades de recomeço. Essa autoridade, porém, não anula o valor da escolha humana. Pelo contrário, a dignifica. Ao narrarmos essa história,
Há também um apelo a cada pessoa que ouve. Reconheça as áreas onde você tem sido reduzido a rótulos. Pergunte a si mesmo: existe uma parte da minha vida que eu escondo por vergonha? Há vozes que repetem que eu mereço a exclusão? Você já se sentiu invisível? Se essa pergunta toca você, saiba que o primeiro passo não precisa ser grandioso. Pode ser admitir que precisa de alguém ao lado, buscar uma comunidade de fé, conversar com um pastor ou com um profissional de saúde mental. A liberdade que Maria encontrou envolve coragem e acompanhamento. E para a comunidade, como reagimos quando alguém volta? Vamos reduzir a pessoa ao passado ou vamos acolhê-la como alguém cujo nome foi restaurado? Permitir que a pessoa retome responsabilidades, que conte sua história sem rótulos, que seja cuidada sem sensacionalismo. Tudo isso é parte do processo. Restaurar é uma obra prolongada que exige humildade e disciplina. Voltando à cena final, o silêncio depois do confronto foi a primeira nota da nova vida de Maria. Não era silêncio de vazio. Era silêncio de ordem. Ela não foi enviada de volta ao anonimato. Ela foi chamada para seguir. Seguir Jesus representou aceitar orientação, participação em uma comunidade de fé. Aprender a viver com um nome restaurado. Sua vida passou a ser luz para outros, não por espetáculo, mas por testemunho autêntico. Antes de encerrar, é preciso dizer algo com clareza pastoral. Não prometemos que todo sofrimento terá o mesmo desfecho imediato. Não ensinamos fórmulas. O que a história de Maria nos oferece é uma verdade. Há autoridade em Jesus para confrontar o mal que invade uma vida. E há um chamado humano para consentir, buscar cuidado e permitir acompanhamento. Libertação e cura são caminhos que envolvem o divino e o humano trabalhando juntos. E há uma última pergunta que deixo com você. Se você pudesse olhar a sua vida inteira e nomear uma coisa que precisa ser restaurada, seja dignidade, seja relacionamento, seja o gosto pela vida, qual seria? Não responda agora em silêncio apenas. Pense em quem pode caminhar com você nesse processo. A verdade da história de Maria é que nenhum recomeço se faz sozinho. Se ao ouvir isso, você já se sentiu invisível, escreva "Eu ouvi" nos comentários. Deixe que o silêncio da sua história comece a se desfazer quando for compartilhada com alguém que possa acompanhar. Ao fechar, 2 coisas práticas. Procure apoio espiritual e prático. Busque sua comunidade de fé. Converse com um pastor de confiança e, se necessário, procure acompanhamento profissional. A liberdade é um processo e ninguém precisa caminhar sozinho. Vamos orar brevemente. Senhor Jesus, Tu que vês além das feridas e chamas nomes do esquecimento, toca hoje aqueles que se sentem presos. Dá coragem para que nos aproximemos, humildade para aceitar ajuda e comunidades que saibam restaurar. Que a Tua autoridade se mostre em libertações e que o cuidado humano seja parte do Teu plano de cura. Em Tuas mãos entregamos nossa necessidade de restauração. Amém. Se essa história tocou você, considere procurar sua comunidade de fé para acompanhamento e deixe nos comentários como a liberdade tem significado em sua vida. Que a memória do olhar de Jesus sobre Maria nos lembre: ninguém está além do alcance de um Deus que chama pelo nome e devolve dignidade.